Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, de quem procede toda a boa dádiva e todo dom perfeito, abre nossos ouvidos para ouvir, nossas mentes para compreender e nossos corações para receber com fé a Tua palavra viva. Que o mesmo Espírito que desceu como fogo no Pentecostes incendeie agora a nossa devoção, o nosso culto, ilumine o nosso entendimento, para que possamos contemplar as Tuas grandezas e sermos transformados à imagem de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Vou chegar um pouquinho mais perto, que a voz está fraquejando. E aí eu não preciso gritar tanto. Tentarei. Meus irmãos, uma das maravilhas, uma das bênçãos do calendário da igreja, do calendário cristão, o calendário litúrgico, é que ele nos obriga a prestar atenção, e eu preciso prestar atenção, que eu vou queimar minha roupa aqui. Mas uma das maravilhas do calendário cristão é que ele nos obriga a prestarmos atenção, a prestar atenção a eventos e doutrinas que sozinhos talvez nós ignoraríamos. Se nós, meus irmãos, dependêssemos da nossa própria memória, se nós dependêssemos apenas da nossa própria tradição evangélica, da qual nós fazemos parte, ou mesmo se nós dependêssemos apenas do nosso gosto pessoal, dos temas teológicos que nós gostamos de pensar e estudar, se fizéssemos assim, muitas coisas importantes da história bíblica passariam batidas. Nós ignoraríamos. Na semana passada, nós contemplamos a ascensão de Cristo, a sua entronização como rei à direita do Pai. E hoje então, 50 dias após a Páscoa, nós celebramos a descida do Espírito Santo, celebramos o envio do Espírito Santo sobre o corpo de Cristo. De fato, meus irmãos, hoje é domingo de Pentecostes. Mas afinal de contas, o que é o Pentecostes? O que ele significa? E por que isso importa para a igreja hoje? Por que o Pentecostes importa para a igreja hoje? O Pentecostes, no Antigo Testamento, era a festa das semanas. Uma festa de colheita, uma festa celebrada 50 dias após a Páscoa. Era um tempo de gratidão, um tempo de fartura, um tempo de renovar a aliança com Deus, renovar o relacionamento com Deus. Mas também, essa festa marcava o dia em que Israel recebeu a lei do Senhor. Marcava o dia em que Israel recebeu a lei do Senhor no Monte Sinai. Naquele dia, Deus desceu com fogo. Deus desceu com fogo. E por causa da idolatria e da rebeldia do povo, 3.000 israelitas foram mortos. 3.000 israelitas foram mortos por causa da sua idolatria. 3.000 foram mortos por causa da transgressão da lei do Senhor. E agora, meus irmãos, agora em Atos 2, Deus desce de novo. Deus desce novamente com fogo, novamente com a sua voz, com a sua palavra, com a sua fala. Mas agora, em vez de trazer morte e juízo, esse fogo traz salvação. Esse fogo do Pentecostes traz salvação ao povo. 3.000 pessoas creram e foram batizadas. E aquele fogo que antes aniquilava, aquele fogo que trazia morte, é o fogo que agora traz vida. A lei que condenava dá lugar ao Espírito que vivifica. Vocês conseguem perceber o padrão? O mesmo Deus, o mesmo número de pessoas e o mesmo fogo. Mas agora com um resultado completamente novo, um resultado completamente diferente.
É uma nova festa da colheita. Mas agora é a colheita das nações. Nações estão sendo trazidas para perto do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, a tese que quero defender hoje é essa. O Pentecostes é a descida do Espírito Santo que inaugura a nova aliança, inaugura o novo pacto de Cristo, de Deus, com o seu povo, capacitando a igreja para a sua missão ao redor do mundo. Não mais restrita a Israel, não restrita ao povo de Deus, mas a todas as nações. E que de fato, somos testemunhas disso, somos parte disso. O Pentecostes é a descida do Espírito que inaugura a nova aliança em poder, capacitando a igreja para a sua missão ao redor do mundo, revertendo a maldição da divisão de Babel, cumprindo a promessa da lei no coração e transformando, meus irmãos, cada aspecto das nossas vidas, especialmente a nossa fala. Especialmente a nossa fala. O verso 4 diz que o Espírito Santo desce e os discípulos então começam a falar. Começam a falar. Mas eles não começam a falar, meus irmãos, em ruídos. Eles não começam a falar em balbucios sem sentido. Eles começam a falar em línguas conhecidas. É isso que acontece no Pentecostes. Eles começam a falar em línguas conhecidas, idiomas reais de todas as nações que estavam presentes em Jerusalém. Não é uma experiência de êxtase, não é uma manifestação estranha, é fala, é proclamação, é evangelização. É um milagre, meus irmãos. Pessoas de outros países, de outras línguas, outros idiomas, ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens não estavam meramente repetindo sílabas. E vocês conhecem, eu não vou fazer aqui. Eles não ficam repetindo sílabas. Eles não emitem murmúrios. Nada do tipo. O que os discípulos fazem é proclamar as grandezas do Evangelho de Jesus Cristo em línguas que os estrangeiros entendiam. Esse é o milagre do Pentecostes. Portanto, meus irmãos, o dom de línguas registrado em Atos 2 é de fato um dom de idiomas. Idiomas conhecidos por aqueles que estavam em Jerusalém, vindos de todas as nações. E é por isso, é justamente por isso, que todos ficam maravilhados e perguntam, como diz o verso 8, como pode? Como pode nós ouvirmos falar na nossa própria língua materna? Eles estão falando no meu idioma, anunciando o Evangelho de Cristo. Isso, meus irmãos, não tem absolutamente nada a ver com o que nós vemos, com a prática que nós vemos em muitas igrejas nos dias de hoje. Não tem absolutamente nada a ver. E cabe destacar essa prática, a chamada glossolalia, o que chamam de línguas estranhas, e de fato são estranhas, estranhas ao testemunho bíblico, inclusive. Essa prática é bastante recente na história da igreja. Prática moderna, uma novidade na vida da igreja, na história da igreja. É uma novidade. Mais uma novidade, mas que não tem fundamento algum no testemunho das Escrituras, tanto em Atos, quanto em 1 Coríntios. Mas então, meus irmãos, afinal de contas, por que Deus concede esse dom?
Porque Deus concedeu esse dom aos discípulos, à igreja primitiva. E cabe destacar, esse era um dom totalmente ligado à igreja primitiva. Ao início da igreja, à evangelização, à expansão da igreja e do reino. Um dom totalmente vinculado, atrelado ao princípio da igreja, à expansão da igreja. Por que então, meus irmãos, Deus concedeu esse dom aos discípulos? O dom de línguas tinha dois propósitos principais. O primeiro é que ele se manifesta como um juízo sobre Israel. Um juízo sobre Israel, que rejeitou ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor na sua própria língua. Pensem no privilégio, Deus falando na sua própria língua, ao seu povo. E qual foi a resposta de Israel? Rejeição. Rejeição ao seu Deus. Esse é o primeiro aspecto, o primeiro propósito. Mas o segundo é que ele serve como bênção para as nações. Bênção para nós, gentios. Que agora podemos ouvir a voz de Deus na nossa própria língua. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que as línguas são um sinal. E ele cita Isaías 28 aqui. Ali em Isaías 28, o povo de Israel foi julgado por não ouvir a voz de Deus. E olha só o que Deus promete a eles. Vocês não vão ouvir a minha voz? Então vejam só o que eu vou fazer. Eu vou anunciar a minha palavra por meio de lábios estrangeiros. É isso que Deus fala. E é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Ali o povo de Israel foi julgado por não ouvir a voz de Deus. E então o Senhor promete falar por lábios estrangeiros, como um sinal de condenação, como um sinal de que o Senhor também rejeitaria Israel. Rejeitaria a sua infidelidade. Vejam só. Deus falou em hebraico, aramaico por muitos séculos. Mas agora ele fala em todas as línguas. O evangelho sai de Israel e começa a entrar no mundo. O reino é de fato católico, no sentido correto da palavra, universal. O reino é católico, universal. A igreja em todos os tempos, ao redor do mundo, em todos os lugares, é um reino católico. A igreja fala em todas as línguas, porque Deus deseja alcançar todos os povos. Portanto, meus irmãos, o dom de línguas em Atos 2 não é o mesmo fenômeno que nós vemos, em muitas igrejas nos dias de hoje. O dom de línguas é dom de idioma, é dom de fala. Esse é o dom de línguas das Escrituras. E aqui, meus irmãos, nós chegamos ao coração, ao ponto central da aplicação para nós hoje. O Espírito desce como fogo e ele pousa como uma língua, como língua de fogo. E o primeiro resultado não é êxtase, não é falas estranhas, não é correria, bagunça. Afinal de contas, o Espírito Santo é o Espírito da ordem. Ele não traz caos. O Espírito desce como fogo e pousa como língua. E o primeiro resultado é falas, são falas poderosas e falas transformadoras. Esse é o resultado, é isso que acontece quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Eles começam a pregar o Evangelho. Eles começam a aplicar o Evangelho. Eles começam a revelar o Deus único e verdadeiro. Aqueles que não conheciam. Essa é a manifestação. Se o Espírito, meus irmãos, capacitou a fala dos apóstolos de forma sobrenatural,
para proclamar as grandezas de Deus? De que forma esse mesmo Espírito atua hoje? De que forma? De que forma esse mesmo Espírito atua em nossa fala diária? Isso, meus irmãos, isso nos leva diretamente à importante advertência do apóstolo Tiago. Tiago, no capítulo 3, na sua carta, onde ele nos diz que a língua é fogo. Tiago, falando à igreja, falando aos irmãos, ele diz que a língua é fogo. Você já parou para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? O Espírito Santo não desce sobre mãos ou em forma de mãos. Ele não desce em forma de pés, mas sobre língua. Isso porque a palavra, é pela palavra que a fé vem, meus irmãos. A fé vem pela pregação da palavra. Porque é pela boca que a verdade se espalha. Porque o reino avança quando a igreja fala. É assim que o reino avança. O reino avança quando a igreja fala. E se a língua é fogo, ela pode tanto iluminar, e isso é muito bom, mas ela também pode destruir. Se a língua é fogo, ela pode inflamar e pode consumir. Ela pode aquecer, mas também ela pode queimar. Ela pode trazer cura, mas ela também pode matar. Tiago nos lembra do poder imenso, gigantesco, contido nas nossas palavras. Assim como uma pequena faísca pode incendiar uma floresta inteira, um pequeno leme pode dirigir um grande navio. E as nossas línguas, embora pequenas, têm um poder desproporcional, tanto para o bem quanto para o mal. A língua é um mundo de iniquidade, como diz Tiago, capaz de contaminar todo o corpo e inflamar o curso da nossa existência, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. É isso que Tiago diz. Não, você não simplesmente errou as palavras. Você não foi descuidado com aquilo que você falou a um irmão, ao seu cônjuge, a qualquer pessoa. Tiago diz que as nossas línguas, quando não bem usadas, são inflamadas pelo inferno. Pelo inferno. Não é mero equívoco. Tiago expõe a terrível contradição que muitas vezes habita em nós. Com a mesma boca, nós bendizemos a Deus e fazemos o correto. Mas, com essa mesma boca, nós amaldiçoamos os homens criados à sua semelhança. E ele diz: meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Não convém que a sua língua seja inflamada pelo inferno. Da mesma fonte, não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Não pode. Qual a raiz do problema? Não são meros termos que utilizamos. Não é a entonação da minha voz. A raiz do problema, meus irmãos, é o nosso pecado. É o nosso coração. A nossa natureza caída, que faz com que nenhum homem por si só seja capaz de domar a própria língua. Nós precisamos de um poder externo, fora de nós. Precisamos realmente de um milagre, de uma intervenção divina. E que poder é esse, meus irmãos? Senão o poder do Espírito Santo derramado no Pentecostes. Que poder poderia nos livrar do inferno, livrar as nossas línguas do inferno?
para que elas possam proclamar palavras de bênção. O mesmo Espírito que desceu como fogo para purificar e capacitar os apóstolos é aquele que pode purificar a fonte do nosso coração e santificar o fogo da nossa língua. Nossas palavras, quando ungidas pelo Espírito Santo, carregam um poder que vai além daquilo que é meramente humano. As nossas palavras, quando ungidas pelo Espírito Santo, carregam um poder que vai além do meramente humano. E não estamos falando aqui de confissão positiva, não estamos falando de o segredo, suas palavras têm poder. Estamos falando do poder do Espírito Santo, que age até mesmo por meio de você, através de você. É disso que nós estamos falando. As palavras não agem por magia, mas são instrumentos vivos para dar vida, para edificar, para consolar e principalmente para proclamar as grandezas de Deus. Para isso Deus nos deu voz. Para isso Deus nos deu voz. Mas se não forem controladas pelo Espírito, se forem inflamadas pelo inferno, pelo orgulho, pela inveja, pela amargura, se forem inflamadas pela fofoca, elas se tornam instrumentos de morte. Vejam só, Deus nos dá um grande privilégio, nos dá bocas para falar, nos dá as nossas línguas e usa-as como instrumento de proclamação e de bênção, para que você possa abençoar os seus irmãos, abençoar a sua família. E o que nós fazemos? Utilizamos-as como instrumento de inveja, de orgulho, de amargura e de fofoca. Matamos relacionamentos, assassinamos, matamos. Você está prestando atenção, né, cara? Tudo bem. Matamos relacionamentos, assassinamos reputações e até matamos a fé de uns dos outros. Matamos relacionamentos, assassinamos reputações e até a fé uns dos outros com as nossas línguas. Portanto, meus irmãos, nós precisamos desesperadamente da sabedoria que vem do alto. Descrita por Tiago como, primeiramente, pura, pacífica, indulgente, tratável. Quantas pessoas você pode dizer que são tratáveis? Cheias de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É assim a sua língua? É assim as nossas línguas? É assim a nossa fala? Pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É assim que temos falado? É dessa forma que temos comunicado? Meus irmãos, de onde vem essa sabedoria? Senão do Espírito Santo, cujo fruto inclui amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Da onde poderia vir essa sabedoria, senão do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo? Portanto, meus irmãos, o imperativo a nós, que ecoa do Pentecostes e ressoa em Tiago 3, é que nós precisamos ser plenamente, continuamente cheios do Espírito Santo de Deus. Submeter as nossas línguas ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Clamar pela misericórdia, pela sabedoria que vem do alto, não pela nossa própria sabedoria, não pela sabedoria do mundo, mas clamar pela sabedoria que vem do alto. Será, meus irmãos,
que as nossas conversas, será que não por língua, mas por dedos, que meus comentários online, nas redes sociais, será que as minhas palavras dentro de casa refletem o Espírito Santo ou o espírito de confusão de Babel? Será que a minha língua está edificando o reino de Deus? Ou será que a minha língua está levantando o império de Babel? O que será? O fogo que sai da sua boca, é fogo purificador? Será que os irmãos se sentem purificados pela sua fala? Edificados pela sua fala? Ou será que eles talvez até evitam ouvir você? Ou nem dão bola para aquilo que você fala? O fogo que sai da sua boca é fogo purificador do espírito? Ou é fogo destruidor do inferno? De que forma a vinda do Espírito Santo que nós celebramos hoje tem transformado a maneira como você usa o dom que Deus concedeu à sua igreja, que é o dom da fala? Falar das maravilhas de Deus, falar das grandezas de Deus, falar do glorioso Evangelho de Deus. Meus irmãos, usem as suas palavras capacitados pelo Espírito Santo para construir pontes de reconciliação e não impérios de divisão como Babel. Usem as suas línguas para proclamar as maravilhas de Deus na sua própria língua, no seu trabalho, aos seus vizinhos, à sua família. Usem as suas línguas para abençoar e não para amaldiçoar, não para maldizer. Essa é a sabedoria pentecostal. Essa é a verdadeira sabedoria pentecostal. Esse é o dom do Pentecostes, usando as nossas línguas para abençoar e não amaldiçoar. Esse é o fruto pentecostal. Não uma sabedoria emocional impulsiva, não tentar parecer espiritual por meio de rituais, falas estranhas, comportamentos estranhos. Mas domínio próprio, domínio da língua e do corpo por meio do Espírito Santo. Uma sabedoria controlada, frutífera, edificadora. Uma sabedoria que transforma cada palavra em bênção. Assim, meus irmãos, caminhando para a conclusão, neste glorioso domingo de Pentecostes, nós relembramos a descida do Espírito Santo em vento e fogo. O milagre das línguas que desfez a maldição de Babel. O cumprimento da profecia de Joel. E o nascimento poderoso da igreja de Jesus Cristo. Vimos como as línguas foram usadas, foram um sinal de juízo sobre Israel, mas elas também são um convite a nós, um convite do Evangelho, um convite de Jesus Cristo. E fundamentalmente, fomos confrontados com o poder da nossa própria língua. Você tem noção do poder que existe na sua língua? Você tem noção do poder que existe na sua fala? Um fogo que pode tanto aquecer e iluminar quanto destruir. A mensagem central do Pentecostes para nós hoje é que o Espírito Santo foi derramado não apenas para nos dar experiências, mas para transformar o nosso ser. Transformar o nosso interior, incluindo a fonte das nossas palavras, o nosso coração. O Espírito Santo veio para nos dar uma língua santificada, uma fala que reflete a sabedoria do alto, uma fala que edifica o corpo de Cristo e que testemunha de maneira eficaz ao mundo as grandezas de Deus. As grandezas de Deus. O mesmo convite que Pedro faz à multidão perplexa naquele dia.
é o convite a nós. Arrependei-vos. Arrependam-se da forma como vocês têm usado a sua língua. Arrependam-se por não reconhecer que a língua é um dom de Deus. Obviamente, as nossas vidas são um dom de Deus. Mas Deus concedeu a você uma língua para que você proclame as grandezas do seu reino, as grandezas de Deus, e edifique os irmãos. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E então, recebereis o dom do Espírito Santo. E lembremos da promessa universal. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar com a sua língua o nome do Senhor será salvo. Invoquem o nome do Senhor, meus irmãos, não apenas para a salvação das suas almas, mas para a santificação das suas línguas. Invoquem o nome do Senhor, não apenas para a salvação das suas almas, mas para a santificação da sua língua. Ore pelo transbordar do Espírito Santo, e que esse transbordar seja visível aos irmãos, audível aos irmãos. Peçam que Deus purifique as suas palavras, que as tornem instrumentos de vida e de verdade em cada interação. Em cada interação. Vivam como o povo do Pentecostes, um povo unido pelo Espírito, diverso em origens e idiomas, mas com um único propósito. O propósito de glorificar a Deus e proclamar as suas maravilhas com palavras de vida, impulsionados pelo fogo dos céus. É isso que deve mover você. O Espírito Santo de Deus. O fogo do Espírito Santo. Viver essa realidade com uma fala que edifica e proclama. Essa é a verdadeira sabedoria pentecostal. E o Pentecostes, meus irmãos, de fato é nosso. De fato é do povo de Deus, do povo que usa a língua para proclamar a verdade de Deus com fidelidade. Essa é a sabedoria pentecostal. Esse é o verdadeiro dom pentecostal. Busquem a Ele. Busquem o Espírito. Sejam edificados para a glória de Deus. Feliz Pentecostes, meus irmãos. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações, as nossas mentes e as nossas línguas, em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.